Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando. O assunto da aula de hoje será sobre as questões de Química do Enem 2016. Duas questões foram selecionadas, uma delas é a questão de número 50. O enunciado da questão diz assim: os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com as substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Então, a fórmula estrutural do tensoativo, né? Essa é a parte orgânica do tensoativo, né? Onde tem só compostos de carbono e hidrogênio. E na extremidade do tensoativo tem um carbono que faz uma dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio de carga negativa. Então, a gente já sabe que essa é a parte polar da molécula. Por quê? Polar dissolve polar. E aqui a gente tem o quê? Um polo negativo. Então, essa é a parte hidrofílica. É a parte que interage com a água. A água é o H2O, né? Que tem fórmula estrutural dessa maneira aqui. Então, por que a água é polar também? Porque o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, com exceção do flúor. Então, isso significa que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. E por causa disso, os elétrons da ligação ficam mais próximos do oxigênio. Então, o que acontece? O oxigênio fica com uma carga parcial negativa e os hidrogênios, por estar deficientes de elétrons, ficam com a carga parcial positiva. Então, criando assim um polo positivo e outro polo negativo na molécula. Então, essa extremidade do tensoativo, que é a parte hidrofílica, interage com a água. E a cauda é a parte hidrofóbica. Para quem não sabe o que é hidrofílica e hidrofóbica, filia é afinidade, hidroágua, então afinidade por água. Hidrofóbica, então fobia, é medo de água, então essa parte não interage com a água. Então, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. E a representação esquemática do tensoativo é uma cauda hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica. Então, o que a questão pede para você? Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Então, olha só, isso é muito fácil. Por quê? Aqui a gente tem um sistema com água, né? E a gente sabe também qual é a parte que interage com a água. Por quê? A água é polar e ela só pode dissolver, interagir com a parte polar do tensoativo. Então, é a cabeça que vai interagir com a água. Então, essa parte vai interagir com a água e a cauda vai ficar para fora da água, porque tem medo de água. Então, essa é a forma esquemática de quando esse tensoativo for misturado em água. Então, a única letra que corresponde o esquema corretamente é a letra C. A outra questão selecionada foi a questão de número 52. Então, o enunciado da questão diz assim: a lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliado por seu coeficiente de partição. Então, aqui a gente tem a testosterona, composto 1 e composto 2. Então, todos eles são muito parecidos. O que diferencia cada um desses compostos é aqui nesse X aqui, que no caso da testosterona, esse substituinte é o OH. No caso do composto 1 é o hidrogênio. E no caso do composto 2 é o CH3. Então, eles estão perguntando aqui
Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente, então, composto 1 e composto 2. A gente viu que hidrofilia é afinidade por água e lipofilia é afinidade por compostos de lipídios, ou seja, afinidade por gordura. Então, a testosterona, nesse caso, ela tem um átomo de oxigênio. Como a gente já viu, o átomo de oxigênio é muito eletronegativo e ele forma polos, né? Por ele ser eletronegativo, ele forma uma carga parcial negativa aqui. Em relação ao composto 1 e ao composto 2, todos eles têm a lipofilia maior do que o composto 1, porque aqui ele é mais hidrofílico nesse xizinho, né? É o que diferencia. Então, provavelmente, né, a resposta é o composto 1 e o composto 2 é maior que a lipofilia da testosterona. Então, a letra D é a que corresponde à resposta certa.